Nesta videoaula, vamos entender e conhecer as implicações das tipologias adotadas para classificar serviços. Assim, nesta aula teremos como objetivos conhecer as classificações de serviços adotadas no Brasil e no mundo, conhecer as classificações das operações de serviços e esperamos que ao final você seja capaz de classificar os serviços e também as suas operações. No que se refere à quantidade de usuários que podem ser atendidos por um determinado serviço, nós podemos classificá-los quanto ao atendimento a algumas poucas unidades de usuários, quanto a dezenas de usuários, a centenas ou a milhares. Naturalmente que as operações de serviço vão se organizar de formas diferentes conforme o volume de usuários que são atendidos. Nesse esquema que você visualiza nos slides agora, nós temos alguns serviços organizados por ramo de atividade, que também é uma classificação natural, né? E numa matriz eles são organizados também por quantidade de usuários ou volume de usuários que atendem. Por exemplo, no serviço de saúde, nós temos os serviços de psicanálise ou de psiquiatria, ou mesmo de consulta clínica, que normalmente vão atender uma pessoa de cada vez. Eventualmente você vai ter algumas situações em que uma consulta, mais de uma pessoa é atendida simultaneamente. Temos uma situação que caminha para as dezenas de usuários atendidos simultaneamente. É o caso, por exemplo, da cirurgia de miopia. Você já deve ter visto aqueles plantões, né, que muitas vezes atendem vários usuários simultaneamente. Temos um laboratório, por exemplo, de exames médicos, que também faz exames para centenas de pessoas simultaneamente. E temos aquelas situações, poderia ser inclusive de um aconselhamento psicológico, que pode acontecer pela TV, num programa, por exemplo. E aí você vai atender milhares de pessoas simultaneamente. Veja que a complexidade, né, das operações ela vai mudar conforme a área de atividade, né, e conforme a quantidade de usuários atendidos. É claro que um hospital, por exemplo, vai ter uma estrutura muito mais complexa do que uma clínica de psicanálise, dada o volume de usuários que é atendido, né, e a própria complexidade. E também podemos pensar que de ramo de atividade para ramo de atividade também há uma diferença na complexidade, né? Um restaurante vai ter uma gestão muito mais simples que a de um hospital, se formos comparar a complexidade das operações. Como os serviços são classificados no mundo? Existe uma classificação internacional, que é a Standard Industrial Classification of Economic Activities, de 1968, em que os serviços podem ser classificados em 4 categorias. Temos os serviços distributivos, os serviços sem fins lucrativos, os serviços às empresas e os serviços ao consumidor. Vejamos a caracterização de cada um deles. Os serviços distributivos incluem a distribuição física de bens, o transporte de pessoas e de cargas e a distribuição de informações. Os serviços sem fins lucrativos, por sua vez, constituem serviços da administração pública e outras organizações, como sindicatos, templos religiosos, instituições assistenciais e clubes. Os serviços das empresas são constituídos por serviços intermediários para os demais setores, nos quais se incluem as atividades financeiras, contábeis, de assessoria legal de informática, entre outras, além de corretagem de imóveis. Já os serviços ao consumidor são aqueles diversos serviços sociais e pessoais oferecidos ao indivíduo, na maior parte para melhorar a qualidade de vida, como serviços nas áreas de saúde, educação, alimentação, lazer, entre outros. No Brasil, os serviços são classificados utilizando os códigos do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, que é mantido pela Comissão Nacional de Classificação, CONCLA. A CONCLA foi criada para o monitoramento, definição das normas de utilização e padronização das classificações estatísticas. É um órgão vinculado ao IBGE e o CNAE ele é utilizado em diversas situações. A Receita Federal utiliza, quando você registra uma empresa, né, os órgãos de registro também utilizam essa classificação e ela permite que a gente não só faça esses procedimentos de registro e controle, como também permite as análises posteriores, né, de como que estão distribuídas as atividades econômicas, por exemplo, no país. Como exemplo aqui de como essa classificação funciona, a gente tem uma atividade, aquele conhecido carro de som, né, ele vai ser classificado dessa maneira aí, ó. Está na seção das atividades profissionais científicas e técnicas, na divisão de publicidade e pesquisa de mercado, no grupo publicidade, na classe atividades de publicidade não especificadas anteriormente e na subclasse outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, né?
Então o código seria 7319-0/99. Para você consultar as classificações que existem no cadastro, o IBGE disponibiliza, né, e a Concla em particular, um site onde você pode fazer a pesquisa, né, pelas atividades e pode, né, ver a especificação de cada uma dessas categorias. Atualmente na versão 2.3, o site permite você fazer a consulta. Então esse link que está aí na fonte aí nos slides permite você acessar, e eu recomendaria que você testasse para alguns serviços para você conhecer como funciona. Quando você vai registrar uma marca, né, um novo produto que está sendo lançado ou um serviço inovador, você também vai precisar fazer o registro dele junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI. E ele adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE. É uma classificação internacional, né, usa a sigla NCL em inglês. E agora, em 4 de janeiro, o INPI adotou a versão mais recente, a NCL 11. E ela geralmente é revisada anualmente. O sistema de classificação que eles usam divide os códigos de 1 a 34 para produtos e dos códigos 35 até 45 para serviços. Naturalmente que essa lista não vai conseguir compreender todos os produtos e serviços. Então, o INPI ele fez algumas listas auxiliares para os casos que não existirem, né, nessa lista da NCL. Esses links que estão aí nos slides permitem você acessar, né, os grupos, tanto o site da NCL 11 aqui no Brasil, quanto também a relação, um arquivo PDF com todos os códigos, né, utilizados. Para você visualizar mais ou menos como fica lá no arquivo, né, uma função de propaganda, por exemplo, como a que a gente falou, vai ficar na classe 35. A classe 35 é propaganda, gestão, organização e administração de negócio e função de escritório. E aí você tem uma série de códigos que são utilizados. Bom, e como que o governo utiliza, né, esses códigos? Além do CNAE, né, para fins de planejamento das políticas públicas, tomada de decisões econômicas e para monitorar também questões desenvolvendo comércio exterior, né, ações da Receita Federal, entre outras, vai ser utilizada a Nomenclatura Brasileira de Serviços, a NBS. Então esse classificador NBS ele é utilizado para identificar os serviços, bem como produtos, e viabilizar a adequada elaboração, fiscalização e avaliação de políticas públicas de forma integrada. Esse trecho aí foi extraído, inclusive, do Plano Brasil Maior, de 2012, que é de onde também, né, é instituído esse classificador. Né, ele nasce nesse contexto. O classificador NBS é organizado em 5 seções e 26 capítulos atualmente. Você pode acessar, né, nesse site aí, nbs.economia.gov.br, e lá você consegue fazer tanto a busca quanto também visualizar toda a listagem da classificação e ainda é possível baixar também os arquivos. Recomendo também que, da mesma forma como os demais, você visite e conheça essas classificações. É importante que a gente tenha uma certa familiaridade com elas, porque lidaremos com elas, né, dependendo da área de atuação em que estivermos na administração. Podemos ainda classificar as operações de serviços. E aí a literatura nos fornece 4 critérios. A ênfase dada a pessoas ou equipamentos do processo, o grau de interação do cliente com o processo, o grau de ênfase no front office ou no back office e o grau de personalização do serviço. No que se refere à ênfase, ela pode ser mais nas pessoas ou pode ser mais nos equipamentos. Então a ênfase nas pessoas vai ocorrer naqueles serviços em que os processos são mais flexíveis, mais difíceis de controlar e mais sujeitos a variabilidades e incertezas. Né? Imagine o vendedor, o representante comercial, ou imagine o médico. Né? Cada vez que ele atende um cliente vai ser bem diferente, cada cliente é diferente. Né? Tem mais ou menos algumas etapas do fluxo são padronizadas, mas vai variar um pouco, né? Ou muito, muitas vezes. Já a ênfase nos equipamentos, ela vai ocorrer naqueles serviços em que os processos muitas vezes até permitem uma maior padronização, não tem tanta variabilidade. Imagine nesse caso um laboratório de exames clínicos, né? Uma empresa que faz tomografia, uma gráfica rápida, ou mesmo, por exemplo, o WhatsApp que você utiliza todos os dias. Né? Ele também é um serviço e é bastante padronizado, né? Ele é mais ou menos oferecido da mesma forma para os clientes. Então, um primeiro aspecto que a gente pode utilizar para classificar e que vai gerar, né, alguns insights importantes sobre os serviços que a gente analisa é quanto à ênfase nas pessoas e equipamentos. Temos também o grau de interação do cliente com o processo. Pode ocorrer, de um lado, uma baixa interação com os clientes
Então, muitas vezes o foco do serviço vai estar na retaguarda dele, ou então uma alta interação com os clientes. E aí, muitas vezes, o foco da gestão do serviço vai ter que estar na linha de frente mesmo, né? Então, imagine um serviço de contabilidade, né? Ou uma gráfica. Muito provavelmente o cliente vai interagir apenas rapidamente ali com o setor de atendimento e de caixa, quando ele contrata o serviço e quando ele vem, né, pegar o serviço de novo e pagar. E todo o serviço, a maior parte dele acontece na retaguarda, que a gente chama de back office, né? Então são todos aqueles serviços que ocorrem sem que o cliente veja, que ele esteja participando diretamente. Já na linha de frente, a gente tem uma alta interação com os clientes. Esses serviços que têm essa característica, né, que tem um enfoque maior, um grau de interação maior na linha de frente, eles vão concentrar provavelmente a atividade mais nesse ponto. E aí dá para a gente analisar um pouco mais, né, esse grau de ênfase no front office e no back office, que também é uma outra forma da gente, né, categorizar. Veja que quando há uma ênfase no back office, você consegue estocar mais serviços. Imagina aí um restaurante, né? Então tem aqueles horários que as pessoas vão comer, mas algumas coisas da cozinha podem ser preparadas em outros horários. Provavelmente, inclusive, você vai cozinhar as coisas antes das pessoas chegarem. Então a comida fica estocada. Quando o restaurante abre para o almoço, né, a comida já está produzida ali. Vai ter uma menor simultaneidade entre a produção e o consumo. Realmente, você produz primeiro a comida no restaurante para depois as pessoas comerem, né? Há uma baixa interação com o cliente. Nesse momento em que a gente está produzindo a comida lá na cozinha, né, o cliente ainda está em casa, né, provavelmente ele nem foi almoçar. Então, na verdade, não tem nem interação nesse caso, ela é muito baixa, né? Nós temos uma alta objetivação do desempenho, então dá para a gente medir o desempenho, porque ele está gerando de fato um produto ali que está sendo estocado para ser depois consumido, né? Há uma maior previsibilidade. Você consegue programar a produção, por exemplo, da cozinha do restaurante e você consegue ter um melhor controle também. Quando há um enfoque naquela operação de serviço no back-office, você vai ter essas características que vimos. Agora, quando o enfoque do determinado serviço que a gente analisa é maior, né, ou ele tem um maior grau de ênfase no front-office, as coisas mudam um pouco. Como a produção e o consumo acontecem ao mesmo tempo, ou muitas vezes há uma simultaneidade entre o consumo e a oferta daquele serviço, você tem baixa estocabilidade. Veja que a situação agora inverte. Há uma baixa estocabilidade. Há também uma alta simultaneidade entre a produção e o consumo. Também ocorre uma intensiva interação com o cliente. O cliente já consome basicamente naquele momento em que o produto está ali disponível, né? E você vai ter garçons atendendo os clientes, né? Então a produção ela é simultânea, né? Há uma baixa objetivação do desempenho. Como está tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, a produção e o consumo, fica difícil de você avaliar, né, se em tempo real como que está acontecendo, né, o desempenho do serviço. Fica mais difícil, portanto, prever e também controlar. Outra forma de analisar é a partir do critério do grau de personalização do serviço. Estamos definindo aqui personalizar ou customizar como permitir que o serviço, né, ele proporciona ao cliente a possibilidade de montar um pacote de serviços para atingir algumas necessidades específicas que ele tem, particulares. Então você pode ter duas situações, né? Você ter uma baixa personalização, o produto ou o serviço já vem, no caso nosso serviço, né, já vem mais padronizado, e uma alta personalização, quando o cliente consegue praticamente responder de forma perfeita às suas necessidades a partir do serviço que ele utiliza. Não preciso dizer que isso aumenta a complexidade, né, muito, para se oferecer um serviço, né, quando ele é muito personalizado. Bom, a partir desses critérios que a gente viu, nós podemos localizar aqui 4 tipos de serviços. Então temos os serviços profissionais, o serviço por tarefa, o serviço de massa e serviços com customização em massa. Nós podemos localizá-lo numa matriz em que a gente tem uma maior ou menor ênfase naqueles critérios que vimos também. Então veja que os serviços profissionais vão ser aqueles que vão ter uma maior ênfase na pessoa, no front office e no processo. Veja, por exemplo, que está aí a clínica de psicanálise, a consultoria, né? São serviços que estão nesse extremo. No outro extremo, a gente tem um serviço de massa.
Então você vai ter uma ênfase maior nos equipamentos, no back-office, no produto em si, e vai ter um alto grau também de interação, de personalização e também de autonomia. Vamos falar então sobre esses 4 tipos de serviços. Os serviços profissionais são serviços prestados de forma completamente customizada, personalizando o atendimento e ajustando o pacote de serviços às necessidades e desejos de cada cliente em particular. Temos como exemplos as cirurgias especializadas, os salões sofisticados de beleza e as consultorias especializadas, entre outros. É importante destacar que quando um cliente busca um serviço profissional, ele busca uma capacitação que ele não tem. Ele contrata esses profissionais, ou esses serviços, ou essas empresas, exatamente pela competência técnica que elas possuem. No que se refere ao serviço por tarefa, eles se caracterizam por um pacote de valor que vai mesclar serviços no front office e no back office a um volume maior de clientes que são processados por dia. Embora exista customização, existe uma oportunidade para padronização dos processos. Como exemplo, temos os hotéis, os restaurantes, o varejo de forma geral, o atendimento a pessoas físicas em bancos, redes de fast food, laboratório de análises clínicas, etc. No que se refere ao serviço de massa, entende-se que são aqueles serviços em que grande número de clientes são atendidos de forma padronizada, busca-se com isso ganhos de escala. E um exemplo clássico é o metrô, né? Mas você pode imaginar as diversas modalidades de transporte, as facilities também, né? Energia elétrica, água, gás, telefonia. E você pode considerar também os serviços financeiros de grande volume, como cartão de crédito. Quando adicionamos a tecnologia ao serviço de massa, a gente tem a possibilidade de ofertar uns serviços que permitem um pouco mais de customização. São serviços de massa customizados. Eles se encontram numa situação próxima, portanto, ao serviço de massa, mas por causa da tecnologia, você cria uma alternativa de proximidade com os clientes, dando a sensação de que ele é mais customizado. E aí nós temos como exemplo a livraria virtual, as redes sociais, etc. Bem, esperamos que ao final dessa videoaula você tenha entendido quais são as classificações de serviços adotadas no Brasil e adotadas também no mundo, que você tenha conhecido as classificações das operações de serviços e que você seja capaz de classificar os serviços e suas operações. Caso tenha dúvidas, entre em contato e estamos à disposição para atendê-lo. Bons estudos!